Falar um pouquinho sobre alguns conceitos, como precipitado, dissolvido, dissociado, camada de solvatação, força. Peguei uma base e não foi de modo aleatório. Essa base é o hidróxido de magnésio. Muito pouco solúvel. E é tão pouco solúvel que a gente a considera como insolúvel. O hidróxido de magnésio é um composto iônico, e como todo composto iônico, ele é sólido às condições ambientes. E olha o que a equação me diz, que embora o hidróxido de magnésio fora adicionado à água, olha o estado físico dele, continua o quê? Sólido. Ou seja, ele não dissolveu. Então vamos aqui. Aqui está o esqueminha da molequinha. Magnésio e OH. Isso aqui é OH, OH. 2 OHs para 1 magnésio. Então na prateleira está assim. Depois que adicionou a água, continua do mesmo jeito, que está sendo representado aqui. Lógico, aqui não tem só uma molequinha de MgOH. Tem um monte aqui. Só que olha o que aconteceu. Não dissolveu. E essas soltinhas aqui na água? Ah, sim, essas dissolveram. Mas o número de moléculas que dissolveu foi tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que a gente considera um sal insolúvel. E como é que eu represento essas molequinhas que dissolveram? Represento por esta equação química. Então, olha só. Aquele MgOH, no estado sólido, foi adicionada a água e a água conseguiu fazer esta camada em volta dele. Que é isto que caracteriza a dissolução, é formar esta camada, chamada de solvatação ou de hidratação. A isso a gente representa aqui. O que significa isso? A molequinha de hidróxido de magnésio está envolvida por várias e várias moléculas de água. Este desenho aqui está representando cada uma dessas molequinhas. Só que o professor ainda não falou do termo dissociação. Está vendo essas pouquíssimas moléculas de hidróxido de magnésio que dissolveram? Todas elas, ou praticamente todas elas, dissociam. Só dissocia quem dissolve. As únicas moléculas credenciadas a dissociar são aquelas que estão dissolvidas. Esses caras aqui, elas não conseguem dissociar, porque elas não estão dissolvidas, elas formam um precipitado. Elas continuam no estado sólido, não conseguiram formar a camada de solvatação. O que é a dissociação? Este magnésio se soltar, se liberar desses OHs. Aqui está solto. Então, esta fórmula se refere a essa que se refere a essa. Então, o que é dissociar? São esses íons se separarem, ficarem livres. Então, um magnésio para 2 OHs. Olha a equação que bonitinha. 2 grupos hidroxilas, 2 grupos hidroxilas. Onde eles estão? Eles estão separados, envolvidos por moléculas de água. Agora conta comigo, quantos magnésios tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos OHs? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. E agora vem uma grande discussão. Qual é o critério para eu falar se uma base é forte ou não? O quanto ela dissocia. Todas aquelas que dissociaram, todas. E a força não está relacionada ao grau de dissociação? Está. Então, portanto, deveríamos, ao pé da letra, falar que o hidróxido de magnésio, ele é uma base forte. Contudo, os vestibulares consideram o hidróxido de magnésio fraco, uma base fraca, embora dissocia tudo que dissolve. Embora dissocia tudo que dissolve. Por quê? Porque a gente joga uma tonelada aqui de hidróxido de magnésio e a grande parte dessa amostra continua formando precipitado. Pouquíssimas moléculas de hidróxido de magnésio se dissolvem, portanto,
e existirá pouquíssimos íons. E o que torna o meio básico, o que dá basicidade ao meio é a quantidade de íons OH-. Imagine se todas dissolvessem e se todas dissociassem. Aqui tem uma quantidade de OH- tremenda e o meio estaria extremamente básico.